Bom dia, meus queridos alunos do sétimo ano A e do sétimo ano B. Hoje vamos começar nossa aula de ciências. Hoje, 9 de junho, nossa quinta semana de aula. Ok? E hoje, professor, o que é que nós vamos ver? Bem, nós vamos relembrar umas coisinhas que a gente viu em sala de aula. O primeiro momento da aula de hoje vai ser para a gente lembrar duas coisinhas importantes, né, que a gente viu. Inclusive a gente estava vendo já um pouquinho na aula passada, a gente viu na aula presencial, mas é tão importante que sempre é necessário estar lembrando esses dois nomezinhos, o que são seres autótrofos e o que são seres heterótrofos. Deixa eu colocar aqui meu laser point. Vamos lá, seres autótrofos e heterótrofos. Dependendo do modo de obtenção de alimentos, da forma como esse ser vivo se alimenta, os seres vivos podem ser classificados em autótrofos e heterótrofos. Vamos lá. Seres autótrofos são aqueles que conseguem obter o seu alimento, né, sem a necessidade de se alimentar de outros seres vivos. É o caso das plantas, de algumas bactérias, né? Então, por exemplo, as plantas, através do processo que a gente aprendeu muito bem, chamado, como é que se chama o processo em que as plantas obtêm o seu próprio alimento através da luz do sol, pegando água pelas raízes e absorvendo o gás carbônico presente no ar, como é o nome? Fotossíntese. Ou seja, a planta consegue produzir o seu próprio alimento usando como insumo a água, não é, o gás carbônico e a energia solar. Então eu vou considerar as plantas como sendo seres autótrofos, né? E os seres heterótrofos são aqueles que não são capazes de produzir o seu próprio alimento e por isso eles precisam se alimentar de outros seres vivos. E nós, professores, nós seres humanos, claro que nós somos heterótrofos, precisamos nos alimentar de outros seres vivos. Então, de manhãzinha, quando eu como meu cuscuzinho com leite, na verdade eu estou comendo o cuscuz que vem do milho, que é um ser vivo, né? O leite que vem de um mamífero, que no caso é a vaca. Se eu ali fritei um ovo, né, seria o filhote, futuro filhote, né, de uma galinha, que é o ovo, né, um embriãozinho ali, um futuro embrião. E eu vou me alimentando de partes ou de seres vivos, dos seres vivos em si ou de partes desses seres vivos, do que esses seres vivos produzem, né? Então, só para relembrar, autótrofos, seres capazes de produzir seu próprio alimento, são os produtores, como a maioria das plantas, e algas e alguns micro-organismos. Só para relembrar, olha, é tão importante essa questão da fotossíntese que eu tenho que estar lembrando. Olha só, a planta utiliza a energia que vem do sol, absorve o oxigênio, absorve o gás carbônico presente no ar, e absorve a água presente no solo através das raízes. Com essas três coisinhas, ela consegue produzir um açúcar, na verdade a glicose, que vai servir de alimento para a própria planta. Nesse processo da fotossíntese, também vimos em outra aula que a planta acaba liberando oxigênio. Quer dizer, nesse processo todo de pegar água, pegar gás carbônico, pegar a luz do sol, a planta consegue produzir oxigênio. Professor, a planta respira oxigênio? Sim, as plantas respiram oxigênio, mas olha só que interessante. As plantas, elas conseguem produzir mais oxigênio do que o que elas usam para consumo próprio. E como ela consegue produzir mais oxigênio do que o que ela consome, o excedente, né, o que sobra desse oxigênio, aí, claro, serve para nós animais. Então, minha gente, entendam que manter as árvores em pé,
não cortar a vegetação, não destruir a vegetação, não é uma questão só porque eu sou ambiental, é uma questão de sobrevivência. Se eu diminuir os seres vivos que produzem o oxigênio do qual eu preciso, eu também vou sofrer. Eu também sou um animal. A gente, às vezes, como seres humanos, a gente tem assim capacidade de se enxergar como animais. E nós, como animais, também precisamos de oxigênio. Até agora, a gente não descobriu como produzir oxigênio. E quem é que faz isso para a gente? As plantas, que no processo fotossintético produzem oxigênio de sobra, tanto para elas quanto para os animais. Mas o que é que o homem faz? Derruba as árvores, faz o desflorestamento, queimadas. Né? Então nós somos às vezes pouco inteligentes, porque às vezes a gente acaba destruindo esses seres vivos que são as plantas e consequentemente não estamos percebendo que nós estamos nos autodestruindo também. Eu espero que vocês tenham compreendido isso. Seres heterótrofos é onde nós nos encontramos aqui. São seres, né, que não são capazes de produzir seu próprio alimento e que devem obtê-lo já pronto do ecossistema. São os consumidores, como herbívoros, que são aqueles animais que comem apenas vegetais, é o caso do boi, por exemplo. Os predadores, no caso do leão, da onça, do jacaré. Parasitas, que são seres vivos, né? Boa parte das vezes microscópicos, que vivem dentro de outros seres vivos, sugando a matéria orgânica dele, prejudicando aquele ser vivo, e os seres decompositores, nesse caso algumas bactérias e todos os fungos, né? Que acabam se alimentando da matéria em decomposição. Aqui a gente tem aqui um lagarto aqui que está se alimentando dessa formiguinha, né? Então a energia química da qual ele precisa, ele vai obter da formiguinha que ele está devorando, né? Então é um ser heterótrofo porque ele precisa se alimentar de outros seres vivos para poder se manter vivo também. E vamos lá, aqui mais um exemplo de um ser heterótrofo, né? Aqui nós temos aqui um felino correndo atrás aqui do que parece ser um filhote de gnu, né? Isso aqui fica na savana africana, aqui não mostra a cena ele pegando, mas certamente deve ter agarrado e comido a presa, né? São seres heterótrofos, ele está em busca, né, da energia e da matéria orgânica presente aqui. E nós, seres humanos, evidentemente, também somos seres heterótrofos, né? A gente é incapaz de produzir nosso próprio alimento e aí a gente precisa se alimentar de outros seres vivos ou de outros compostos presentes nos seres vivos, né? Então, é claro que somos heterótrofos também. Os seres vivos, vamos lá, a gente muda agora um pouco de assunto, a gente viu a questão da classificação dos seres vivos de acordo com a nutrição. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os seres vivos e as altas temperaturas. Os seres vivos, eles precisam se adaptar. É importante que se coloque. Vocês já pararam para pensar qual é o animal mais bem adaptado a todas as regiões do planeta? Não importa se a região é muito fria, é muito quente, é muito úmida, não importa em qual lugar do planeta você vai encontrar esse animal lá, né? Você sabe qual é esse animal? O animal ser humano. Já perceberam isso? Que ele se adapta muito bem, né? Mas aqui, eu quero falar aqui em relação aos seres vivos como um todo. A gente quer falar aqui sobre os seres vivos e as altas temperaturas. Hoje eu vou falar sobre os seres vivos e as altas temperaturas. E na próxima aula eu vou falar sobre os seres vivos e as baixas temperaturas. Então veja só, primeiro vamos definir aqui o que é calor. Calor não é só uma sensação de que está quente, certo? Na ciência, o calor é uma forma de energia. Quando eu falo energia, pessoal, é preciso que vocês entendam que não só existe um tipo de energia, não. Porque quando a gente fala energia, fica parecendo que só existe energia elétrica. Não, existe energia elétrica, existe energia térmica, que é energia proveniente do calor, né? Energia térmica, né? Existe a energia luminosa, existe a energia
é, é, a energia, por exemplo, potencial gravitacional, que são aqueles objetos que podem cair. Existe uma energia armazenada ali. Quando o objeto cai, ele está liberando essa energia, né, na forma da aceleração do corpo em queda. Isso aí vocês vão estudar mais no 9º ano. Né? Então, o calor é uma forma de energia que se transfere sempre de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Então, presta atenção, calor é uma transferência de energia térmica. Sempre do corpo quente para o corpo frio. Um corpo frio não transfere energia para um corpo quente. Ele está pegando a energia do corpo quente. Estão entendendo isso? Certo? Então, se você pegar aqui um objeto quente, encosta no objeto frio, é o objeto quente que está transferindo a energia térmica para o objeto frio, até que os dois fiquem com a mesma temperatura. Lá na frente a gente vai estudar aqui esse fenômeno, é chamado de equilíbrio térmico, mas a gente vai estudar isso nas próximas séries, ok? Então é isso. O calor é uma transferência de energia. Então o ambiente onde esse rapaz está muito quente, né? E esse ambiente, esse ar quente, está transferindo energia térmica para ele. E o corpo dele, é claro, está se preparando para manter a temperatura do corpo normal. Como? Produzindo suor. O suor, na verdade, é uma reação do corpo dele na tentativa de refrescar a pele. Na verdade, a pele vai funcionar como um radiador, né? Um radiador que vai irradiar calor, perdendo calor a partir do suor que está molhando a pele dele. Então veja só, as adaptações a ambientes quentes. Quando eu falo as adaptações a ambientes, a adaptação dos seres vivos. Os seres vivos que habitam regiões com temperaturas muito altas apresentam adaptações que lhe permitem sobreviver nesses ambientes. Eu coloquei seus polar, mas na verdade a gente vai estudar isso aqui na próxima aula, que são animais que vão viver em ambientes muito frios. Então observe, vamos dar uma olhadinha aqui nessa região que parece que nos é bastante familiar, né? Nós aqui da nossa região, a gente mora na região de Caatinga, né? Só para lembrar, a palavra Caatinga vem do Tupi-Guarani. A palavra Caá, a gente escreve Caatinga, Caá significa, né, na tradução, significa mata. E Tinga significa branca. Então, mata branca. Já perceberam quando é aquele período bem seco que a gente olha assim, a paisagem não fica parecendo que a paisagem ficou aquele cinza claro, meio esbranquiçada, ele perde essa cor bem verde, bem escura e fica bem clarinha. Então esse nome Caatinga quer dizer mata branca, né? E todas essas plantas são adaptadas a esse ambiente. Percebam, cadê a folha dessas plantas? Eu não estou vendo folha, né? Por quê? Porque a folha ajuda a planta a perder água. Na folha acontece muita evaporação de água. Então, o que é que é um mecanismo de defesa para poder sobreviver durante os períodos de estiagem. As plantas perdem as folhas justamente para não perder o restinho da água que ainda possui no caule, né, que ainda possui ainda nos galhos. Tanto é que quando chove, o que é que acontece? Tudo isso fica verde novamente, porque agora que tem água, elas conseguem aumentar a quantidade da folhagem, volta a folhagem para poder realizar a fotossíntese, chegou a seca de novo, perde as folhas e elas ficam ali hibernando, ou seja, esperando o momento oportuno, o momento propício, o momento em que as chuvinhas caem para poder elas voltarem a formar folhagens, né? Então, é assim que os seres vivos se adaptam. As plantas e as altas temperaturas. As plantas encontradas em locais com altas temperaturas têm características que diminuem sua exposição à radiação solar, com folhas pequenas ou dispostas em posição vertical em relação ao solo e alta taxa de transpiração. Vejam só, isso aqui vai depender também do local onde esse ambiente é quente. Por exemplo, na Amazônia é úmido e é quente. Como lá é muito úmido e quente também, mas é muito úmido, lá as folhas são maiores, então permite uma transpiração, ou seja, uma perda de água maior.
Aqui na nossa região, na Caatinga, isso não, embora aqui também seja muito quente, mas o problema é que aqui não é úmido. Então aqui as folhas já é o contrário das folhas das árvores da Amazônia. Lá aqui as folhas têm que ser pequenas, muito pequenas, ou às vezes até durante a estiagem a gente viu que as plantas tendem a perder as folhas. Por quê? Para não perder água, porque se ela perder a água todinha que está dentro dela, ela vai morrer. Então, os animais e as altas temperaturas. Vamos falar agora dos animais. Falamos das plantas, vamos falar agora dos animais. Os animais, assim como as plantas, somente conseguem sobreviver em certos limites de temperatura. Porque se ficar quente demais, ele pode morrer. Se ficar frio demais, também pode morrer. Hoje a gente está falando das altas temperaturas, ou seja, se ficar quente demais, o organismo pode não suportar e vir a morrer. Os animais que vivem em ambientes quentes também apresentam características que permitem sua sobrevivência, apesar das altas temperaturas ambientais. Por exemplo, o rato canguru é uma espécie que vive em desertos onde a temperatura pode ultrapassar 45 graus durante o dia. Mas veja só, por que ele consegue viver em um ambiente em que a temperatura ultrapassa os 45 graus? Ele está adaptado. Ele levou milhões e milhões de anos se adaptando a essa temperatura, né? Então, qualquer outro animal pode não suportar essa temperatura pelo fato de não estar adaptado. Frisem bem essa palavra, adaptação. Seres vivos estão adaptados a regiões onde vivem, ao clima onde vivem. Inclusive, alguns desses animais estão adaptados a climas extremos, ou muito quentes, que é o que a gente está tratando hoje, ou muito frios, que é o que a gente vai tratar na próxima aula. Vamos lá, duas coisas que a gente precisa entender. Existem animais que são chamados animais de sangue quente e existem animais que são considerados animais de sangue frio. Como assim, professor? Existem animais que precisam manter a temperatura do corpo constante, ou seja, sempre com aquela mesma constante, quer dizer, sempre a mesma temperatura. Por exemplo, nós seres humanos, quando a gente percebe, nossa mãe, nosso pai percebe que a gente pode estar com febre, que a febre é o aumento além da temperatura constante do nosso corpo, coloca-se um termômetro, né, debaixo da axila. Se a temperatura estiver acima dos 37 graus, significa que nós estamos com febre. Essa febre precisa ser baixada. A gente precisa tomar um antitérmico que vai ajudar a baixar a temperatura. Porque se essa temperatura continuar subindo para 38, 39, 40, 41 graus, primeiro você pode ter uma convulsão, você pode desmaiar, você pode ter problemas sérios, pode causar até sequelas e você pode até morrer. Porque nós, mamíferos, nós precisamos manter a temperatura do corpo ali, ó, 36,5, 37 graus no máximo. Não pode ficar nem acima disso, nem abaixo disso. Eu não coloquei aqui no slide, mas se a temperatura de nós humanos ficar acima de 37 graus, significa que nós estamos, como as pessoas chamam com febre, né? Nós estamos com a temperatura, porque se estivermos abaixo, nós vamos estar com um problema chamado hipotermia, que é a perda da temperatura. Então, qualquer um dos dois pode matar. Então, existem os animais endotérmicos e os ectotérmicos. De acordo com a forma de regular a temperatura do corpo, os animais podem ser endotérmicos e ectotérmicos. Ave Maria, professor, que palavra feia. Mas vamos lá, você tem que memorizar endotérmicos e ectotérmicos. Vamos lá. O que são os animais endotérmicos? São animais, como as aves e os mamíferos, que são capazes de regular a temperatura do corpo pela produção interna de calor. Para quê? Para manter ela constante. Para manter ela sempre no nível ali. Quando a gente está com muito frio, o que é que nosso corpo faz? Nosso cérebro manda o corpo tremer. Por quê? Para poder produzir calor, porque nossa temperatura não pode ficar abaixo de 36 graus, 36,5. Quando a gente está com muito calor, quando o ambiente está mais quente do que nosso corpo, nós começamos a suar. Por quê? O suor ele vai servir para dissipar o calor, ou seja, para perder calor pela pele.
Para que isso? Para poder a temperatura ficar em 36 graus e meio, porque não pode, se ficar abaixo de 36 graus e meio você morre, se ficar acima de 36 graus e meio muito alto você pode morrer. Então esses animais aqui, como por exemplo o urso polar, ele tem essa camada de pelos, ele é um mamífero. Ele está vivendo num ambiente de temperaturas abaixo de zero, mas o corpo dele, eu não sei ao certo qual é a temperatura, não sei se deve ser superior a 30 graus, não sei dizer ao certo qual a temperatura certa do urso polar, mas ele é um animal de sangue quente, ele é endotérmico. Então ele tem uma camada de gordura e de pelos que mantém a temperatura do corpo dele constante. Ele vive no ambiente frio, mas a temperatura dele não pode ficar abaixo, certo, do que ele precisa para sobreviver, nem ficar acima. Se eu pegar um urso polar desse, eu vou trazer e vou soltar aqui na caatinga, ele não vai passar 5 dias, ele vai passar 5 minutos vivo. Ele não está adaptado a viver em ambientes quentes, certo? Ele está adaptado, ele é um animal de sangue quente, ele é endotérmico, porque a temperatura do corpo dele tem que se manter constante. Então, ainda sobre os endotérmicos, né? Ainda aqui, ó, nós seres humanos, pobrezinho do cachorro aqui, nós precisamos manter a temperatura do nosso corpo constante, senão a gente morre, não é verdade? E os ectotérmicos? São animais como répteis e os anfíbios. Veja só, répteis, né? A lagartixa, o tiu, que o povo chama tiu, é o teiu, né? Que é a iguana, né? O jacaré, o crocodilo, né? O calango, são répteis. E os anfíbios? Dentro dos anfíbios aqui a gente encontra o sapo cururu, a gia, a rã, o caçote e por aí vai, que dependem de fontes externas de calor. Vejam só, principalmente do calor do sol, para poder se aquecer. Eles não têm o sistema que a gente tem próprio de manter o corpo quente, eles não têm o que a gente tem. Eles precisam estar... Já perceberam que às vezes jacaré, esses animais assim, eles, depois que eles saem, por exemplo, de uma lagoa, eles ficam no sol, de boca aberta, absorvendo o calor proveniente do sol, até para poder acelerar a digestão. Pois é, a temperatura do corpo dos animais ectotérmicos geralmente varia de acordo com a temperatura do ambiente. Veja só, presta atenção nisso aqui. Os endotérmicos, que somos nós, mamíferos, aves, né? A nossa temperatura não pode mudar, tem que ficar ali, ó, constante. Tanto é que a gente tem mecanismos para poder não deixar nem que ela suba demais, nem que desça demais. No caso do frio, vamos tremer, né? Diminui a circulação sanguínea na pele. Se estiver quente demais, a gente vai suar. Tudo isso para poder manter a temperatura. Um crocodilo, um jacarezinho desse, se a temperatura do ambiente, por exemplo, for para 37 graus, se eu colocar um termômetro nele, é bem provável que a temperatura do corpo dele esteja em 37. Se a temperatura do ambiente for para 20 e eu botar um termômetro nele, é bem provável que o corpo dele esteja em 20 graus. A temperatura do ambiente muda e a temperatura deles muda também. E eles não morrem, por causa, claro, tem um limite, né? Se ficar também frio demais, eles vão morrer. Se ficar quente demais também, vão morrer. Mas a temperatura do corpo deles se adapta à temperatura do ambiente, por isso são chamados de animais ectotérmicos, né? Olha só, um anfíbio, uma rãzinha aqui, ela é endotérmica ou ectotérmica? Ela é ectotérmica, né? Somente temos nós mamíferos e as aves que são endotérmicos. A rãzinha aqui, o cururu, a gia, o caçote são ectotérmicos, assim como os répteis, né? A lagartixa, o calango, né? O tiu, e por aí vai. Olha só, lembrando, os insetos também são ectotérmicos. Se a temperatura do ambiente muda, a temperatura do corpo deles acompanha junto, mudando também. Isso não causa problemas neles. Claro, tem um limite. Não pode ser de mais nem de menos também. Outro besourinho aqui também é ectotérmico, né? Ô bichinho feio, né? Mas se você analisar aqui a biologia, a ciência, ele não é feio não, ele é incrível, né? Tá vendo esse olho dele? Ele é um olho composto. Isso aqui não é um olho, isso aqui é um olho formado por milhares de olhos, centenas de olhos, né? Isso aqui a gente vai estudar
no ensino médio, quando a gente estiver estudando a questão, né, de como é que funciona o organismo desses seres. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se puderem, se inscrevam lá no canal do YouTube. Tem tão pouquinha gente lá inscrita. Seria legal que o pessoal se inscrevesse, mais gente se inscrevesse lá no canal, né? E curtam o vídeo, assistam esse vídeo quantas vezes achar necessário. Estou passando agora para vocês um exercício de 3 questões e lembrem-se, carreguem essa frase: conhecimento é poder. Não existe uma doença pior do que a ignorância. O ignorante não sabe que é ignorante. Viu? Guardem isso, né? Um grande abraço para cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau.